Senhoras e senhores, bom dia. Sou Eduardo Moscardi, mestrando em Turismo da Universidade Federal do Paraná e tenho a incumbência de ser o cerimonialista neste segundo dia de evento. Sejam bem-vindos ao 17º Seminário da Amptur. É com satisfação que saudamos a todas e todos pela presença nesta edição, que tem como tema Impactos da pesquisa e da pós-graduação em turismo e hospitalidade na sociedade. A diretoria da Amptur e seus membros, preocupada com os constantes ataques que a ciência e as universidades vêm sofrendo nos últimos anos, identificou que uma das maneiras de superar este momento crítico é mostrar o que fazemos de importante dentro das instituições de ensino. É fato que a universidade tem um papel crucial no desenvolvimento das sociedades. Ocorre que, muitas vezes, esse papel não é reconhecido, pois as realizações da universidade não são evidenciadas. A conferência de hoje abordará esse assunto. Para a conferência do dia, convidamos o professor Sérgio Rodrigues Leal, da Universidade Federal de Pernambuco, para a apresentação de nosso convidado internacional, que pela primeira vez irá fazer uma palestra para o público brasileiro. Muito bom dia a todos e a todas, é um prazer estar aqui. Sejam muito bem-vindos a mais um dia de atividades do Seminário da Amptur. É um evento que está sendo feito com muito carinho, com muita atenção e com muita preocupação na qualidade. Tendo em vista essa questão do carinho e da preocupação, ouvimos ontem alguns comentários de que seria interessante poder ouvir a palestrante no seu idioma original. Então, junto com o apoio da Data Show, nós conseguimos criar duas salas, uma com o áudio original e outra com o áudio da tradução, para que as pessoas possam escolher o que preferem. Então, fiquem à vontade para escolher o áudio original ou o áudio da tradução. A palestra de hoje, o palestrante de hoje são muito especiais, né? Nós vamos ter um debate muito rico, né? Eu desde já agradeço a disponibilidade do professor Kei Chong por estar aqui conversando conosco. Então, eu vou fazer uma breve apresentação sobre o professor e depois passar a palavra para a sua apresentação. Então, ex-gerente de hotel e consultor no setor de turismo, o professor Kei Chong é atualmente diretor e professor catedrático e professor em gestão de hospitalidade internacional da Walter and Wendy Kwok Family Foundation, na Escola de Gestão em Hotelaria e Turismo da Universidade Politécnica de Hong Kong. Sob a liderança do professor Chong, a escola alcançou o patamar de uma das mais importantes instituições nas áreas de gestão em hospitalidade e turismo no mundo. A escola foi ranqueada em primeiro lugar no mundo na categoria Gestão de Turismo e Hospitalidade do Global Ranking of Academic Subjects, nos anos de 2017, 2018 e 2019. Anteriormente, o professor Chong trabalhou na Universidade de Houston, Universidade de Nevada, Las Vegas e na Virginia Tech, todas nos Estados Unidos da América. O professor Chong é graduado pelas universidades de Maryland e a Estadual da Geórgia, com mestrado na Universidade de Nevada e doutorado na Virginia Tech. Um palestrante frequente em eventos internacionais, o professor Chong tem mais de 200 trabalhos publicados em periódicos internacionais e em publicações profissionais especializadas, e escreveu ou organizou 10 livros. Um dos livros do qual é coautor, Welcome to Hospitality, an Introduction, é adotado como bibliografia básica em mais de 100 cursos de formação em hospitalidade espalhados pelo mundo. Atualmente, é editor-chefe do Journal of Travel and Tourism Marketing e do Asia Pacific Journal of Tourism Research. Em 2011, o professor Chong recebeu o Prêmio Ulisses da Organização Mundial do Turismo das Nações Unidas. O Prêmio Ulisses, conhecido como o Prêmio Nobel do Turismo, é entregue anualmente a um único acadêmico no mundo pelas suas contribuições durante a carreira para a criação de novos conhecimentos em turismo. Então, depois dessa breve apresentação, eu tenho o prazer e a honra de convidar o professor Chong para fazer a sua apresentação.
Okay. Thank you, Professor Leal, for a very warm introduction. Thank you very much. Good morning to everybody. It is 7:05 in Hong Kong in the evening. I'm very pleased to be with you this morning in your Brazilian time and to speak about something that I have much interest. In fact, after I received this invitation, I've been thinking how I should frame my presentation, and then came to this conclusion that for the next 45 minutes, I will rather tell you a story. It's a very long story of my journey in discovery and also exploring the field of tourism and hospitality. That's what I want to share with you. In 1980s, tourism and hospitality degrees were established at all levels, in bachelor's and master's and doctoral levels in many countries. That was happening. And also I saw there was increase of institutions offering postgraduate studies, whether that's master's degree or PhD. However, research was limited. There were very limited research. Muito limitada, na verdade. There were two kinds. It was more like consulting report on specific operational subject. Temas operacionais muito específicos, ou então artigos que pegavam com as teorias e conceitos que eram importados de outras disciplinas, que poderia ser sociologia, antropologia, ciências sociais, psicologia e outras mais. Mesmo na minha jornada de ensino, eu concluí meu bacharelado em 1983, o meu mestrado em 85 e o meu doutorado em 1990. Então, nessa jornada, eu tentei entender bem mais sobre o que hospitalidade e turismo significam, de fato, qual a agenda de pesquisa nesse campo também. Então, no meu país, onde eu nasci e fui criado, que foi a Coreia do Sul, na época não tinha universidade que oferecesse graduação na área de turismo e hospitalidade. Então, eu pensei que eu teria que ir para os Estados Unidos, então, porque a América é o centro do mundo, não é? Pelo menos é o que eu achava naquela época. E foi o que me falaram desde pequeno. Mas na Coreia, todos os homens tinham que servir ao exército. Então eu terminei servindo ao exército por 34 meses, que foi a época mais difícil da minha vida, mas ao mesmo tempo eu aprendi muita coisa. E eu sempre penso que tudo o que eu já consegui alcançar na vida foi por conta dessa época que eu passei no exército. Eu me tornei mais forte mentalmente e fisicamente também, depois do serviço militar. E aí, depois, eu me tornei um acadêmico. Nos anos 90, eu comecei a perceber que o nosso campo estava tentando definir uma direção para o futuro. Em 1990, 1991, quando eu estava terminando o doutorado, eu terminei fundando o meu próprio periódico, Journal of Travel and Tourism Marketing. Então, nessa época, eu estava na Virginia Tech, e aí eu fui para a Universidade de Nevada, Las Vegas, em 91, e dentro de 2 anos eu já tinha fundado o JTTM, que agora é um periódico que eu sou editor dessa época. E a minha ideia era pegar aquele raciocínio por trás da criação do JTTM, é estreitar as relações entre a academia e a prática industrial. Porque muitas vezes o que nós fazemos no setor acadêmico não é muitas vezes recebido pela indústria, ou eles não tomam conhecimento de que essa pesquisa foi feita, ou muitas vezes, então, mesmo quando mostramos que existe um conhecimento para a indústria, as pessoas da prática não têm tempo para ler, e mesmo se eles tiverem, eles não conseguem entender por conta da linguagem acadêmica que usamos. Então, eu queria consertar esses problemas, não estreitar esses laços entre a academia e a indústria. Então surgiu essa ideia de agora, que eu já tinha o JTTM, mesmo sendo um dos periódicos mais importantes na nossa área, com um fator de impacto SSC de 4,09, considerado ano passado.
Então, nos anos 90 ainda, eu percebi que havia um crescimento muito forte de cursos nas universidades, de mestrado e doutorado em turismo e hotelaria. Então, eu vi que havia uma necessidade de reunir todos esses alunos da pós-graduação e doutorado através de uma conferência para que eles pudessem fazer aquele networking, compartilhar a pesquisa que eles estavam fazendo e definir uma agenda para o futuro. Então, eu fundei esta conferência na Universidade de Houston e desde 1996, já há 26 anos, essa conferência é realizada e a próxima será realizada em Houston, em janeiro. E essa conferência tem sido realizada, como eu disse, há 26 anos. Eu sempre participei, claro, eu sou fundador, não é? Então, agora, este evento se tornou uma das conferências mais importantes da área de pesquisa na América do Norte para os alunos da pós-graduação. Muitas pessoas frequentam. E a instituição fundadora, a Universidade de Houston, junto com a minha instituição atual, que é a Universidade Politécnica de Hong Kong, está organizando essa conferência a cada 2 anos em Houston, onde a conferência foi fundada, e no ano seguinte nós revezamos para outra localidade. Por exemplo, em 2022, vamos ter uma reunião na Califórnia, pela Politécnica de Pomona, na Califórnia. Nos anos 90 ainda, eu percebi que na Ásia havia um aumento nas atividades de turismo, atividades de pesquisa nessa área, e também havia uma necessidade de criar um periódico que principalmente lidasse com questões de turismo e hospitalidade na Ásia. Então, quando eu estava trabalhando na Universidade de Houston, eu criei esse outro periódico. O JTTM e o APJTR são publicados por Helen Francis, que é uma editora britânica. Foi fundado em 1996, que é para a região da Ásia-Pacífico. E eu também sou editor-chefe, e o fator de impacto é de cerca de 2. O ano 2000 foi um ano muito importante. Depois de cerca de 20 anos de carreira, eu resolvi fazer uma grande mudança de Houston para Hong Kong. Eu não sou de Hong Kong, como eu já expliquei, da Coreia do Sul. Na verdade, a Universidade Politécnica de Hong Kong recebeu uma recomendação e eu achei estranho, porque não sou chinês, não é? Eu não sou de Hong Kong, eu não falo uma palavra de chinês. Então, foi assim que eu comecei a conversa, né? Mas a universidade insistiu muito. E, por fim, eu terminei de trabalhar na Politécnica de Hong Kong. E a principal motivação para eu me mudar para Hong Kong foi que eu queria responder a pergunta: por quê? Por quê? Quando eu falo por quê, é porque desde que eu era pequeno, ali na escola primária, eu sempre gostava de perguntar por que as coisas. E às vezes os professores não gostavam, porque eu sempre estava perguntando por que de tudo. Eu sempre queria saber. Então, eu sempre pensava por quê, por quê. Então eu cresci na Ásia, né, na Coreia, e aí me diziam que nos Estados Unidos, nas Américas ou na Europa também, qualquer coisa seria melhor ou maior por lá. E eu queria saber por quê também. E foi por isso que eu fui para os Estados Unidos, para descobrir por que era tão bom. Então, depois eu pensei, por que então na Ásia, para turismo e hospitalidade, tem um rápido desenvolvimento e a qualidade dos serviços na Ásia, como hotéis em companhias aéreas, é muito superior quando comparado à América do Norte ou à Europa, quando comparamos. E por que na Ásia as pessoas acham que tudo na América ou na Europa é melhor? Porque na Ásia não podemos ter uma escola de turismo e hospitalidade que seja um líder nessa área no mundo. Por que não? Então eu sempre ficava com essa pergunta na cabeça. E isso foi uma pergunta que eu fazia sempre na minha instituição na época. Então eu resolvi ir para Hong Kong para tentar responder o porquê disso. Eu estou falando um pouco sobre turismo no mundo. Essas informações vêm das Nações Unidas e eles mostram que o fenômeno do turismo surgiu depois da Segunda Guerra Mundial.
Depois dessa época, as pessoas começaram a viajar em grande escala. E aí, depois de uns anos, o turismo estava acontecendo principalmente na Europa. Essa parte azul aí embaixo representa a Europa. Mas por quê? Primeiro, porque a Europa tem muitos países, né, são pequenos, então, por definição, ao fazer a revisão, se você está ultrapassando uma fronteira, mesmo que seja por uma noite, você é um turista que entrou naquele país. Então, e outra coisa é também uma renda mais alta, uma infraestrutura melhor para o turismo. Tudo isso levou a um desenvolvimento melhor da Europa, levando como um centro gravitacional da área de turismo. Mas, de acordo com essa previsão, a parte do mundo que cresce mais rápido em turismo é a Ásia e Pacífico. Claro que o turismo mundial está meio parado no momento por conta do Covid-19, mas eu não tenho dúvida de que a partir de 2022 vamos voltar ao crescimento até maior do que tínhamos. E isso vai continuar crescendo. Não existe nenhuma dúvida quanto a isso. Então, vemos que o centro de gravidade, que eu falei, do mundo, está saindo da Europa e da América do Norte para a Ásia. Há muitas evidências que indicam isso. Por exemplo, de acordo com STR, de todos os hotéis sendo construídos no mundo neste momento, metade deles, 48% dos hotéis novos, estão sendo construídos na região da Ásia-Pacífico, seguido pelo Oriente Médio, África, depois Estados Unidos, Europa e o restante nas Américas, quando comparado aos Estados Unidos. Então, isso indica que há muitos hotéis sendo construídos na região da Ásia porque as pessoas sabem que existe uma demanda para isso. E mais especificamente, essa demanda vem de onde? Grande parte desse novo desenvolvimento ocorre na China. E estamos sendo seguidos por muito longe. Índia, Indonésia, Malásia, Tailândia, todos na Ásia também, mas bem longe. Também tem Nova Zelândia ali no final. Então, essa é uma indicação de por que na Ásia existe um grande desenvolvimento industrial acontecendo, em quantidade mesmo. E por quê? Porque, primeiro, existe um aumento crescente numa renda que pode ser gasta com lazer na China, Índia e outros países que estão se tornando mais afluentes e as pessoas querem ver o mundo, querem viajar. Este é um motivo. E também houve um desenvolvimento significativo em empresas de baixo custo, infraestrutura para turismo local também, que incentivou umas viagens interregionais e intrarregionais. Interregionais eu quero dizer dentro da Ásia. Por exemplo, o leste da Ásia, Japão, Coreia, China. Ou então para o sudoeste da Ásia, Tailândia, Singapura, Malásia, Vietnã e outros países da região. Então, isso é o interregional. Intrarregional quer dizer dentro daquela região. Entre ali daquela região, da Coreia, Japão e China, por exemplo, vemos um grande aumento desse tipo de viagem, porque quando é a primeira vez que você viaja, em geral, você vai querer viajar para perto, não é? Um destino próximo, um lugar que fale a sua língua, não é? Com um estilo de vida parecido, que você se sinta mais à vontade. Não apenas em quantidade, mas também em qualidade. Aqui eu tenho observações interessantes, de acordo com a pesquisa Skytrax. Os principais 5 aeroportos do mundo ficam na Ásia: Hong Kong, Singapura, Coreia, Japão e Catar também. Catar, dependendo de como você definir, pode ser parte do leste da Ásia. E as principais 10 companhias aéreas do Skytrax, 8 delas estão na Ásia também. E de acordo com o Forbes, que é uma revista de viagens, entre os principais hotéis do mundo, a maioria ficam na Ásia também. Então, tudo isso indica que a Ásia é, de fato, um centro gravitacional para o turismo no momento e no futuro. Voltando para a história de hospitalidade e o ensino da área de turismo, eu acredito que houve 3 grandes pontos importantes na história a observar, de acordo com a minha interpretação, claro. No Brasil, na América do Sul, vocês podem ter outras referências e interpretações, claro. 1893, 1922 e 1962, o que aconteceu? Em 1893 foi o ano em que a primeira escola de hotelaria foi fundada, que chama-se Escola de Hotelaria de Lausanne.
na Suíça. Em 1922, a primeira escola de hospitalidade foi fundada nos Estados Unidos, Cornell. E aí, em 1962, vocês devem saber que é o ano em que a primeira escola foi fundada na Ásia. Não foi em Hong Kong, não. Na verdade, foi em outro lugar. Então, nós temos esse desenvolvimento que ocorreu desde essa época, passando por 1993, 22, anos 70 e 80 do século passado. Em 1962, STP Bandung, uma escola que foi fundada na Indonésia, e lá STP Instituto Bandung de Turismo na língua local. Foi fundado em 1962 e foi criando cada vez mais cursos na Ásia ao longo destes anos. E faz 3 anos que o Instituto Bandung de Turismo, o STP Bandung, comemorou seu 55º aniversário através da publicação de um livro chamado 55 Pessoas Maravilhosas para o Turismo Maravilhoso, reconhecendo o trabalho de 55 pessoas que foram fundamentais para o desenvolvimento do ensino do turismo na Ásia. E eu fiquei muito feliz de ter sido incluída no livro também. Então, essa é a história do ensino na área de turismo e hotelaria na Ásia. Em relação a esses 3 anos que eu mencionei, 1893, 1922 e 1962 a 65, foi quando vimos mudanças de paradigma, de como olhamos para o turismo e hotelaria. A primeira onda foi o paradigma europeu, liderado pela Escola de Lausanne, como eu já falei, em que definiram os padrões profissionais do que é hospitalidade para o mundo inteiro. Por exemplo, no Brasil, em Hong Kong ou na Suíça, existe um entendimento comum de como organizar uma mesa para o jantar, não é isso? Quando eu estava estudando na faculdade, eles me disseram que você tem que colocar o prato no meio, a faca do lado direito, o garfo do lado esquerdo, um copo para água, um para vinho também do lado direito, o outro prato menor do lado esquerdo. Então, quem definiu isso tudo? Foi essa escola que definiu essas regras. Então, eles foram instrumentais para definir padrões profissionais para a área. Mas a indústria ainda estava evoluindo e o ensino tem mais a ver do que um pouco de educação, não é? E esse espaço foi preenchido pela onda americana. Quando a escola Cornell foi fundada em 1922, teve umas vantagens. Primeiro, é que já estava num lugar, já estava bem estabelecido, né, enquanto universidade, e bem conhecido, e com uma boa reputação também. Então, criar esse curso de hospitalidade e turismo nessa época não tinha tanta visibilidade, mas depois da Segunda Guerra, com aquela ideia de cadeias de hotéis e restaurantes, ficou muito comum. Então, não era apenas questão de arrumar mesas e servir clientes, mas aprender questões de gestão, finanças, marketing, administração, de recursos humanos também. Então, veio uma segunda onda. E qual foi a terceira onda? A asiática, que começou na Ásia. Então, houve aquela questão, o que a Ásia poderia fazer para contribuir, fazer a diferença? O problema é que nós estávamos recebendo sinais mistos, às vezes tentando encontrar formas europeias de trabalhar, às vezes formas americanas, mas às vezes queríamos definir também nossa própria forma de fazer as coisas. Talvez vocês possam pensar na situação do Brasil também, não é? Às vezes você quer achar um jeito europeu, né? Ou então a prática europeia, ou formas americanas de trabalhar, e você não se aplica, né? Você tem que achar a sua própria forma local de fazer as coisas. Então havia muita contradição. Se você vê esse tipo de placa assim, você vai ficar confuso e não sabe o que fazer, não é? Vou para a esquerda, vou para a direita, para onde eu vou? Então, matematicamente falando, você não pode ir para a direita, mas depois tem outra placa que você pode ir para a esquerda, enfim, eu não entendo. Então, eu queria saber como seria possível definir um paradigma tipicamente asiático. Então, para definir esse novo paradigma, é preciso inovar, foi o que eu pensei. Então, podemos falar de inovação através de uma referência mais lida, mais comum, que é a estratégia do Oceano Azul, escrito por 2 professores da França, e eles 2, de acordo com a pesquisa, eles descobriram por que alguns negócios iam à falência,
E, na verdade, era uma estratégia errada que eles adotavam, que era chamada do Oceano Vermelho. Como é o Oceano Vermelho? É uma competição ferrenha, uma concorrência grande. Imagine, uma metáfora do tubarão. Um tubarão que está ali brigando com outro no oceano por conta de comida. E o que é que vai acontecer com a água? Vai ficar vermelha, não é isso? Mas alguns tubarões são mais espertos e não brigam. Eles vão para um território diferente, que ainda não foi descoberto, um mar azul, em que talvez não tenha nenhuma concorrência, então eles podem inovar. Aqui tem um exemplo. A inovação significa pensar o que é novidade e novas formas de trabalhar. Tide, não sei se vocês conhecem, é um tipo de sabão em pó. Ele foi muito comum nos anos 70 porque foi inovação, mas hoje em dia já não é novidade de sabão em pó. Existem muitas marcas, por isso que vocês talvez não conheçam. Então, as ações da Tide caíram do dia para a noite de 100% para 10%. Os fabricantes do Tide, da Procter Gamble, fizeram mais pesquisa e aí criaram esse produto chamado Tide to Go. É um tipo de lápis. Eu sempre tenho um desse, na verdade. Eu sempre levo na mala quando eu viajo. Por quê? Porque o que acontece? Vamos supor que cai um pouco de azeite aqui na minha gravata de seda. E aí vai ficar feio, né? Vai manchar. Se eu tiver o Tide to Go, eu consigo limpar essa sujeira perfeitamente. Vejam que ideia boa. Então, depois que inventaram o Tide to Go, em apenas 3 anos, eles conseguiam vender 5 milhões por ano. Então, ninguém pediu a Procter Gamble fazer isso para eles, não é? Foram eles que pensaram que havia uma necessidade de inovação e eles tiveram essa ideia. Essa é uma ideia do tipo oceano azul. Então, quando eu falo disso, algumas pessoas pensam, mas na área de hotelaria e turismo, na indústria, na área de ensino, não tem oceano azul, não é isso? Porque é muito congestionado, não dá para ser assim. Mas eu acredito que sempre haverá um espaço no mar azul. Então, uma das maiores inovações das empresas asiáticas tem a ver com o hotel Banyan Tree. É um hotel que tem filiais em todo o mundo. Talvez tenha um no México, não no Brasil, não. Eu estou abrindo um em Cuba também. Enfim, o Banyan Tree, eles começaram com um pequeno hotel em Phuket, na Tailândia. E a história foi muito interessante, porque na Tailândia, um país muito conhecido, tem muitos resorts por lá. Lá nos anos 1990, havia uma grande indústria de mineração de metais na época. E depois dessa febre de mineração, não tinha mais nada e foi declarado pela agência ambiental que aquela terra já não servia para nada, nem poderia ser usada por conta dos componentes químicos que jogaram ali e já não servia para o uso. Então, havia um empreendedor que nunca tinha tido um hotel antes, e ele comprou aquela terra contaminada e todo mundo achou que ele era doido, mas ele tinha uma ideia. Ele terminou tratando aquela terra, ele trouxe terra de outras partes da ilha, ele plantou árvores que terminaram enraizando ali, neutralizaram aquela acidez que estava no solo. E ele conseguiu desenvolver a terra novamente e as pessoas não entendiam o que ele ia fazer ali. E ele disse, eu vou ter um hotel exclusivo de alto luxo, vai ser um resort. E todo mundo achou que ele era doido, né? Porque, poxa, se você vai ter um resort em Phuket, na Tailândia, você precisa ter vista para o mar, acesso direto ao mar. Mas aqui não tem isso, você não tem acesso à praia. Acho que você vai sair perdendo. Ele não ligou. Ele falou que ele sabia disso. Mas se eu não tenho praia, eu vou trazer a praia até aqui. E o que isso quer dizer? Esse conceito que ele criou do Banyan Tree é que todos os quartos são como chalés privados. 1, 2 ou 3 quartos. Um chalé que tem uma piscina particular na frente, assim como o vento. Então você pode ficar aí curtindo a praia, você acorda logo cedo e aí você não precisa nem trocar de roupa. Você pode até sair sem roupa, entrar na piscina, nadar, porque é totalmente privado, ninguém vai ver, a não ser que esteja aí na casa com você. Então essa foi a ideia. De imediato isso se tornou tão popular que
ele já é considerado um padrão. Então, através dessa ideia que ele teve, o Sr. Ho, aqui junto comigo nesta foto, quando nós assinamos um contrato de parceria entre a nossa escola e o hotel dele para que eu fizesse estágio e tudo mais com os nossos alunos. Então, estamos muito felizes do nosso trabalho até agora. Já temos 75 professores de 22 países e regiões. Nós inovamos, temos jovens bastante inovadores e animados também com o trabalho. E ficamos pensando o que podemos fazer para criar um oceano azul para todos, não é? O que podemos fazer para fazer uma mudança real para a hotelaria e turismo na Ásia, além da pesquisa e educação nessa área. A ideia foi construir um hotel. Então, desenvolveram este prédio, que é propriedade da Universidade Politécnica de Hong Kong. É uma universidade estadual, é pública, tem 30 mil alunos, e inclusive é a maior de Hong Kong. Essa universidade terminou me ouvindo e resolveram investir 165 milhões de dólares para construir essa estrutura que consiste na nossa faculdade e um hotel. Aqui temos também pesquisa nesse hotel, é um hotel para ensino e pesquisa. A escola na Poly de Hong Kong foi construída há 9 anos, com 200, o hotel tem 262 quartos e suítes, tem 3 restaurantes, mais um refeitório, tem piscina, um spa, Ansana, que é do Banyan Tree, administrado pelo Banyan Tree. Temos um salão de baile, e também temos uma sala experimental para pesquisa, quartos de pesquisa, salas de aula, laboratórios, centro de pesquisa, biblioteca, e também um laboratório digital da Samsung, que nos patrocina. Então, tudo que está aí nesse prédio, que tem 28 andares, é focado nisso. A universidade investiu muito alto nisso. 165 milhões de dólares é muito. Além do custo do terreno, né, pelo menos o governo deu terreno. Muita gente chegou falando, professor, eu sei que o senhor gosta muito de ensinar e de pesquisar, mas o senhor não é administrador. Não vai ser fácil não, viu, administrar esse hotel. Aí também ele tem que ser comercialmente viável, não é? Principalmente quando é usado para um enfoque mais na pesquisa, é complicado. Eu disse, quer saber, eu estudei gestão de hotel para o mestrado, doutorado, eu já trabalhei na indústria, eu já ensino nessa área há mais de 20 anos e eu sempre fico pensando por que de tudo, porque a indústria não está fazendo assim, né, assado, se fizer de outro jeito talvez seja melhor. Então todas essas ideias juntas funcionam. Aqui tem um exemplo de como o TripAdvisor tem os comentários do nosso hotel. É o número 5 de 779 hotéis em Hong Kong. Ele é o número 5 de Hong Kong, vejam. E estamos sempre nos top 5 de Hong Kong. E não é fácil, não. Não é fácil estar nos top 5 hotéis de Hong Kong, porque Hong Kong é a meca de hotelaria. Qualquer filial que vocês pensarem tem lá, Marriott, Harriott, Carlton, qualquer um que vocês puderem imaginar, Hong Kong vai ter. Então a concorrência é muito grande. Mas tem sido muito bem sucedido do ponto de vista financeiro também, claro. A nossa indústria está difícil no momento, não é? Por enquanto. Mas antes da Covid, nossa ocupação durante 8 anos estava em cerca de 90% e cobrando $280 por noite, e gerando assim mais de 10 milhões de dólares de lucro por ano. Então, a universidade dizia que eu sou o maior doador de recursos para a universidade através do hotel. Então, isso é um elogio, não é? E por que isso deu tão certo? Por quê? Se trata de inovação baseada em pesquisa, marketing e inovação baseada em pesquisa. A nossa pesquisa é importante. Eu estou falando do básico da pesquisa, o principal.
No nosso negócio de turismo, é preciso pensar sobre duas coisas. Primeira, o que faz os hóspedes felizes, satisfeitos? E que coisas fazem com que os hóspedes fiquem infelizes ou insatisfeitos? Então, não precisa ser muito inteligente para entender essa lógica. Se você aumentar a satisfação e reduzir a insatisfação, vai ser a fórmula perfeita para o marketing do seu negócio, não? Então, como vamos levar essa ideia adiante baseada em pesquisa? Como é feita a pesquisa? Analisando o Big Data, turismo em Hong Kong, encontramos informações interessantes. Todos os dias, Hong Kong tem cerca de 1.500 voos internacionais chegando de tudo que é lugar do mundo. Então, analisando o Big Data, foi feita uma observação que muitos desses voos mais longos, por exemplo, vindo de Nova York, Londres, em geral, eles chegam em Hong Kong logo cedo, 6, 7 da manhã, 8 no máximo. Por conta da localização geográfica de Hong Kong, acontece do horário de chegada mais comum para voos longos é essa. Então, vamos supor que chega um turista ali em Hong Kong, vai para o hotel, chega dizendo, acabei de chegar, eu quero fazer o check-in para descansar, e o hotel vai dizer o quê? Não pode, porque o seu quarto não está pronto ainda. Eles vão dizer, olha, o horário do check-in é 2, 3 da tarde. Senhor, pode deixar até sua mala. Vai dar uma volta e às 2 da tarde você volta. Imaginem que seja uma senhora que veio desde Nova York, um voo de 16 horas. Ou uma senhora que veio do Brasil, fazendo aquelas conexões todas para chegar em Hong Kong, que dá 25 horas no total. Uma vez eu vim de São Paulo para Los Angeles, para Seul, na Coreia. E realmente foi a viagem mais cansativa que eu já vi. 24 horas de voo é muito. Imaginem, alguém chegando depois de um voo desses e chega no hotel, não tem lugar para descansar, não pode tomar um banho, nem trocar de roupa. É um desastre. Uma ideia simples, então, foi o que podemos fazer para que o hotel seja diferente. Criamos um lounge para isso, que chamamos Timeless, que é um lounge do pré-check-in, com aqueles hóspedes que chegam cedo. Nós vamos dizer, não se preocupe, senhora, tem um lounge em que a senhora pode descansar, tem umas cadeiras bem confortáveis, tem café, chá, Wi-Fi, televisão. Então, fica perto da academia, se quiser, pode treinar, tomar um banho, até que o quarto esteja pronto. Então, isso terminou gerando bastante publicidade. O TripAdvisor e outros lugares publicaram e quase todas as cadeias de hotel queriam ir até o nosso hotel para ver o que estávamos fazendo de tão bom. Então, uma vez eu fiz um tour para as pessoas e eles perguntaram, olha, eu posso tirar foto? Eles podem tirar foto, sim. E um perguntou, eu posso fazer uma medição? Você faça o que você quiser. Porque o propósito disso é inovar, é compartilhar ideias boas com a indústria, de forma que a indústria continue desenvolvendo. Outro exemplo. Quando eu viajo, sempre tem o minibar, não é? O frigobar. E ele me incomoda muito. Por quê? Porque as coisas ali no frigobar são tão caras. Uma garrafinha de água, se eu for numa loja de conveniência do lado de fora, vai custar o quê? 50 centavos, $1? E aí lá no frigobar custa 4, 5 dólares. Isso não tem sentido, não é? Então eu não vou querer usar nunca. E o segundo motivo para isso é que quando eu vou fazer o check-out, eles me perguntam, senhor, o senhor consumiu alguma coisa no frigobar ontem à noite? Eu digo, não usei nada não. E aí, às vezes, no hotel, eles confiam, né? Mas às vezes não, eles mandam alguém lá no quarto olhar. E eles dizem, olha, mas tem uma latinha de coca faltando. E eu, não, mas não fui eu que tomei essa coca. Mas ela falou, e quem foi que tomou essa coca? O senhor vai ter que pagar 4 dólares. E eu, mas não fui eu que tomei essa coca. E ela disse, mas não importa, é 4 dólares. Então, tipo, eu nem tomo coca. Eu nunca tomo coca, nunca. Talvez Pepsi de vez em quando, mas coca nunca. Enfim, ela não acreditou e insistiu que eu ia ter que pagar aqueles 4 dólares. E eu disse, então tá. Porque se eu continuar aqui brigando, sabe como eu vou perder a hora do voo? Tome seus 4 dólares.
Agora eu vou dizer o seguinte, eu lhe dou os $4, mas eu não volto mais nesse hotel, viu? E aí eu cheguei em casa e escrevi um comentário no TripAdvisor falando mal da experiência. Então pense nisso. Como hóspedes que ficam no hotel, eu fiquei naquele hotel 2 noites. Paguei $500 por isso. Se você paga $500, o que é que custa deixar passar uma latinha de coca? Não custa nem $1 no supermercado, não é isso? Então você fica ali brigando com o hóspede, perdendo o cliente, causando uma má reputação na internet. Então vejam, a ideia é tão simples, não é? A nossa indústria está fazendo isso porque tem sido assim, ano após ano, todos estão fazendo igual. Então nós geramos um conceito de que o frigobar é gratuito. Então tudo no frigobar, incluindo as cervejas, refrigerantes e comida, e até alguns quartos aceitam pequenas garrafas de vinho e outras bebidas mais fortes também, totalmente gratuito. Foi engraçado que muitos hóspedes ficavam ligando para a recepção, eu tenho certeza que é de graça, porque ninguém acreditou. Eles, não queriam, né, receber uma surpresa na hora de pagar. Então colocamos uma placa no quarto dizendo, você não está vendo dobrado. Você não está bêbado, não. O minibar, o frigobar é grátis. Então é um exemplo de inovação. Em Hong Kong, nós queríamos criar um hotel verde, com jardins, mas em Hong Kong não tem terreno suficiente para isso. Então nós pensamos em ideias loucas para criar jardins na parede, por exemplo, como esse aí. É uma parede verde de 21 metros. É um jardim vertical com 8.800 plantas. A revista de viagem CNN falou que esse é um dos 10 principais jardins do mundo que todos devem ver antes de morrer. Então, por favor, venham ver esse jardim algum dia. Esse jardim, ele vai de um lado da recepção até o outro. É bem legal. E também operações de restaurante, bar, não é? Muitas vezes, quando você faz uma comparação entre a proporção de lucro dos quartos e do restaurante, é 60% para 40%, mas estamos fazendo ao contrário. 60% de alimentação, bebidas e 40% dos quartos. Por quê? Estamos tentando investir muito na pesquisa nessa área. Também criando novas ideias, como um restaurante chamado Market, Mercado, né, que é muito popular, e toda sexta à noite o jantar ficava até tarde, ou seja, depois do horário normal, lá para as 9h30, o jantar encerrado, e a partir das 10h45 até 1h da manhã, vinha um tipo de ceia noturna, ou alguns petiscos para as pessoas que às vezes estavam trabalhando até tarde e queriam tomar uma cerveja antes de ir para casa. Então, foi uma inovação que foi feita baseada em pesquisa também. Aqui tem alguns exemplos de como podemos ser criativos mesmo no meio da crise. Vocês viram nas mídias em relação à situação de inquietude social em Hong Kong. Então, o Centro de Convenções de Hong Kong é muito grande, esse prédio aí que vocês veem na beira da água. E aí os participantes foram para um hotel que é ali do outro lado do porto, do rio, e deu problema porque as pessoas não chegavam no centro de convenções porque a área estava passando por um momento de protesto. Então a rua estava fechada. Então o congresso teve que ser do outro lado da rua, não é? No hotel que as pessoas estavam. Então, não, essa consolação é muito complicada. Vamos fazer o seguinte, vamos alugar um barco, certo? Ficar circulando esse barco, levando e trazendo o pessoal, e todo mundo adorou, achou a experiência muito romântica. Então, esse barco ficava indo e voltando, trazendo as pessoas para o evento, e é um exemplo de que mesmo no meio da crise dá para inovar. Não sei se vocês conhecem o Starbucks Coffee, é uma cadeia de café americana que mudou a indústria do café no mundo. Eu acho que vocês devem concordar, não é? Porque antes disso, ninguém conseguia vender um café por $6, $7 e ganhar dinheiro com isso, né? Eles criaram um valor agregado à indústria do café, um café premium, e chamamos isso de efeito Starbucks. O que eu quero dizer com isso? A nossa escola
quis criar esse efeito no nosso Centro de Pesquisa e Inovação para o ensino e também na prática da nossa indústria. E foi assim que a nossa instituição se tornou a número 1 em 3 diferentes rankings de hospitalidade e turismo, gestão de hospitalidade e turismo em Hong Kong, mas número 1 no mundo. Então, nos orgulhamos muito desse mérito. Esse aqui é um exemplo da produtividade na área de pesquisa da nossa instituição, e aqui é a nossa instituição, ela é produtiva em relação em termos de comparações de publicações gerais, comparado a outras instituições que até publicam bastante, como a Universidade de Griffith, na Austrália, de Queensland, na Austrália também, Central Florida, nos Estados Unidos, Pennsylvania State, Universidade de Surrey, na Inglaterra, Bournemouth, na Inglaterra também, Virginia Polytechnic, nos Estados Unidos, e Cornell também. Então, estamos muito orgulhosos disso e vemos que há uma grande diferença aí até que eles cheguem. Muita gente fala que eu tinha que escrever um livro contando a minha história. A história do SHTM e do Icon de hotéis. Então, hoje eu posso contar a história antes que algum dia eu morra e desapareça de vez, e aí as pessoas vão dizer, poxa, ele nem contou a história, então eu acho que não vale a pena partir desse mundo sem contar o que aconteceu, né? Então, minha pesquisa mais recente, o que faz a hospitalidade na Ásia tão única? Como ela define quem somos? O que faz de nós tão únicos, ou pelo menos diferentes do resto? Eu acho que tem a ver com a cultura. Eu acho que vocês que trabalham com essa área sabem que a cultura faz muita diferença na qualidade dos serviços e as experiências na Ásia. Uma é cultura em chinês, Wanhua. Chinês, não sei se você sabe, mas cada um desses caracteres tem um significado, né? Um quer dizer conhecimento, Wen, Hua quer dizer mudança. Então, cultura para mim é aprender e mudar a história humana, ou a forma de pensar, se comportar ou trabalhar que existe em um lugar ou organização. Essa é a cultura, não é? Então, o que é cultura de acordo com o Webster's? É isso. Isso é a cultura. Essa imagem representa muito bem o que eu estou querendo dizer. Isso foi na Tailândia. Cada dia, às 6 horas da manhã, nessa pequena cidade, existe uma situação em que os monges vão andando pela cidade e coletando a comida que vão comer ao longo do dia. E são doações que as pessoas fazem, elas se alinham para esperar essas pessoas, elas tomam banho, fazem a comida todos os dias de manhã para dar a comida para os monges. E veja como eles são jovens, muito jovens, no máximo 15 anos, eu acho. E vejam essas senhoras, não é, que poderiam ser irmãs ou mães deles fazendo essa oferenda para eles. Vejam essa outra imagem aqui de uma adolescente, uma estudante também, oferecendo comida para o monge. E isso tudo é uma questão cultural. Então, eu aprendi esse termo, ser asiático, um jeito asiático, né? Que é um jeito, uma característica específica, única ou distinta das pessoas asiáticas e da Ásia, que tem a ver com a nossa cultura, nossos valores e história também. Então, eu criei essa teoria, que a hospitalidade é um domínio cultural. Tem tipos diferentes de hospitalidade. Um tipo que pode ser relutante, que você não faz porque é o jeito. O tipo contratual, em que você paga algo e a pessoa fica feliz de fazer. Um tipo religioso é algo que você aprendeu a vida inteira e vai fazendo sem pensar. No cristianismo, eles ensinam que a hospitalidade está no livro dos Romanos, capítulo 12. Em que diz que a hospitalidade é compartilhar com as pessoas que precisam. Então, acho que isso pode ser feito do ponto de vista religioso, mas essa forma da hospitalidade, para mim, ela é culturalmente errada, porque tem que ver da sua própria cultura e não dos outros. Então, é preciso pensar em como podemos incorporar nossa própria cultura na hospitalidade, que pode ser brasileira, europeia, argentina, coreana ou chinesa também. Aqui tem um exemplo. Na cultura tailandesa, tem o conceito de Namjai. Namjai é o seguinte: Nam quer dizer água, Jai quer dizer coração. O que é coração? Água.
A Tailândia é um país tropical como o Brasil, portanto a água é importante e um bem precioso. Na Tailândia tem uma tradição em que as pessoas vão buscar a água com um balde lá no poço. É muito legal. Sempre você vai colocar aquela jarra d'água na frente de casa para dar aquela água para os pedestres, alguma pessoa que esteja passando, que pode estar com sede, que sempre podem vir ali beber aquela água. É água grátis. É a água que vem do coração, é isso que quer dizer Namjai. Esse conceito é prevalente na cultura tailandesa. Então, vocês entendem por que a hospitalidade da Tailândia é a melhor do mundo? Mesmo no Japão, não é? O Japão é conhecido pelo seu excelente serviço. É uma observação bem interessante do Japão. Muitos restaurantes que estão fechados, vemos essa placa, desculpe, estamos fechados. Mas no Japão, eu já vi que nos restaurantes tradicionais, eles não colocam fechado, eles colocam estamos nos preparando, em japonês, Junbiju. Estamos nos preparando. Ou seja, eu fui para casa para dormir, mas não é descansar. Eu estou me preparando para servi-lo amanhã. É essa a ideia. Entendeu? Então, se eu for no mercado comprar alguma coisa para preparar e servir, eu estou me preparando. Então, é isso que eles querem dizer. Eu estou me preparando para servi-lo melhor. Nunca fechados. É um conceito cultural bem diferente, não é? No Hotel Icon, também dizemos no nosso site, vocês podem até visitar o nosso site se vocês quiserem, que tem esse relato. O que faz da hospitalidade asiática algo tão especial? Tem muito a ver com a família. Então, o serviço reflete essa abordagem familiar. As pessoas têm que se sentir em casa, sempre à vontade, e servidos com gentileza e doação. Então, se o seu primo vem lhe visitar, você não vai dizer, olha, você vai ter que pagar por essa lata que tomou, né? Você vai dizer, por favor, fique à vontade, pode abrir a geladeira, sinta-se em casa, não é? Essa é a nossa cultura. Então, isso tem a ver com ser convidativos, gentis. Então, isso tem a ver com o DNA, o valor do nosso hotel. Algumas empresas na Ásia têm feito um bom trabalho para poder incluir esse conceito cultural nos seus esforços corporativos nos hotéis. O Hotel Shangri-La tem um slogan que é a hospitalidade de Shangri-La de uma família carinhosa. E o Dusit, ele diz assim, o lema é a hospitalidade tailandesa graciosa. São bons exemplos disso. Então, ano passado, eu publiquei um livro chamado Hospitalidade na Ásia, um novo paradigma. Se vocês tiverem a oportunidade de lê-lo, é muito interessante. E a última parte da minha apresentação é sobre liderança. Quando eu vim para Hong Kong há 20 anos, eu ficava coçando a cabeça, pensando, poxa, eu vou para aqueles hotéis 5 estrelas, eu sei que eu estou em Hong Kong, mas por que, em geral, tudo é tão europeu ou até americano, sabe? O francês, o alemão, tudo é assim. E eu ficava, por quê? Bom, nos hotéis 5 estrelas tradicionais, tem que ser um padrão mais ocidental. Mas por quê? Porque é tradição. Não deveria um asiático achar legal que seja do seu estilo? Não é bom querer ser de outro jeito, não é? Então eu quis mudar esse conceito. Assim, eu comecei essa iniciativa da Associação de Viagens na Ásia Pacífico, PATA, com um simpósio para inspirar os jovens, de forma que eles vão poder sair daquela concha, né? Então, basicamente, temos aqui a imagem dos líderes atuais. Vejam essa imagem. Em geral, temos a cultura asiática de colocar as pessoas mais importantes na frente da fotografia. Quem está aí na frente? Todos são homens, todos velhos, com mais de 60 e muito mais. Então, nós temos aqui algo típico que vemos na indústria. E agora a situação está mudando. Esses são os líderes de amanhã.
Na nossa escola, nós temos a associação de alunos, nós temos um grêmio estudantil, e esses são os membros do comitê executivo. Vejam quem são. A maioria são meninas, ainda muito jovens, alguns rapazes também, e essa é a geração das mulheres. E isso tem mudado. Então, recentemente, nós organizamos um evento que chamamos Mulheres na Liderança de Hospitalidade, uma mesa redonda. Chamamos as nossas graduandas ou aquelas pós-graduadas de 30, 40 anos já trabalhando na indústria, e nós pedimos a opinião delas sobre a experiência da indústria, os desafios que encontraram e tudo mais. E aí elas compartilharam exemplos muito bonitos. E vejam as pessoas aí na frente, na mesa VIP, nesse jantar. Todos velhos, não? Enfim, então esse é um contraste interessante, não é? Assim que tudo está mudando. Então, estou chegando no fim, tá? Essa tem sido a jornada que eu tenho seguido na minha carreira, na pesquisa e ensino de turismo e hospitalidade. Eu espero que vocês tenham gostado do jeito que eu tenho aproveitado. Boa viagem. Ah, sim. Eu também queria dizer uma coisa. Eu sei que tem muita gente aqui que está no mestrado, né, pós-graduação em turismo, e em Hong Kong tem um esquema para bolsas de PhD, tá? É o seguinte, em Hong Kong, todas as aulas são em inglês, então ninguém precisa falar chinês para ir estudar lá, pessoal. E segundo, é que o governo de Hong Kong, ele é muito generoso, oferecendo bolsas para alunos do doutorado, alunos que venham de qualquer país. Temos, no momento, alunos de quase todo lugar. Do Brasil ainda não, viu? Mas temos do Equador, nesse momento. E a bolsa é integral, viu? Dá para cobrir perfeitamente as suas despesas. Realmente um valor bem generoso, bem generoso. E se vocês quiserem mais informações, por favor, visitem o nosso site e lá tem toda a informação sobre isso. Muito obrigado. Eu sei que eu vou ficar aqui um tempo a mais para responder qualquer pergunta que vocês tenham, e vocês podem entrar em contato, podem me seguir no Instagram, mandar uma mensagem e eu vou responder muito feliz. Muito obrigado. Thank you very much, Professor Chong. Muito obrigado, professor Chong. Foi um prazer escutar a sua apresentação e ouvir sobre a sua carreira e todos os impactos que você já causou na indústria do turismo, que é a razão pela qual você ganhou tantos prêmios. E realmente é muito interessante para nós no Brasil poder ouvir sobre a mudança de paradigma que está acontecendo na Ásia, porque nós também temos paradigmas que vêm da Europa, dos Estados Unidos também, e é preciso encontrar nossa própria identidade. E é bom saber como vocês têm feito isso na Ásia. Claro que eu sei que tem muitas diferenças entre o Brasil, a América do Sul e a Ásia, mas existem lições para aprender também. Então, agradeço muitíssimo e agora eu vou fazer algumas perguntas que foram feitas, sendo que a primeira veio de Kevin Prestes. E ele perguntou: ser inclusivo é uma forma de inovação? Inclusivo? Se ser inclusivo é uma forma de inovação. É que eu não entendo bem. Eu acho que ele está falando de inclusividade no sentido em que você é aberto a pessoas diferentes, de culturas diferentes, perspectivas diferentes. Abertura. Foi uma excelente pergunta, viu? Porque é muito importante para os líderes saberem ouvir e respeitar. Então, além disso, é preciso desenvolver uma cultura de compartilhar, poder falar e ser ouvido. Não é? Eu vou dar um exemplo. Nós temos um restaurante chamado Market, aquele que eu falei, né, do hotel, que é tão popular agora que antes do Covid-19 tinha uma lista de espera de 2 meses para fazer a reserva. Então alguém dizia, eu quero fazer uma reserva para 3, e a resposta era, olha,
Hoje é 3 de dezembro, né? Só agora 3 de fevereiro ou depois, algo assim. Então, vejam que legal. Então, tantas ligações chegando e você tem que estar respondendo aquelas perguntas, não é? Tem que ter um call center para isso. Então, você não pode simplesmente pegar um monte de e-mail e deixar para responder mais tarde. Então, outra ideia que foi como parte de uma estratégia de gestão da renda, o que nós pensamos foi que se tem duas pessoas ligando ao mesmo tempo, uma para fazer uma reserva e a outra pessoa está ligando para fazer uma reserva também para mais gente. A forma certa de pensar é que, se vai receber 3 pessoas, é melhor do que 2. É 30% a mais de lucro. Mas essa lógica está errada. Por quê? Porque a demanda é tanta que se você está vendendo uma mesa para 3, vai ter uma cadeira vazia ou desperdiçada ali naquela mesa. Portanto, nesse caso, é melhor vender para apenas 2 pessoas que vão sentar ali em 2 cadeiras, você separa a mesa e deixa a outra mesa para 2 também, e assim você vai aumentar o lucro em 25%. Faz sentido, né? Então, nós colocamos isso num algoritmo, no sistema de reservas, e foi uma ideia que um aluno teve. Então, esse é apenas um exemplo de como podemos ser mais inclusivos, ou menos exclusivos, ou mente aberta. Bom exemplo, muito bom. Então, temos uma pergunta do professor Glauber Santos, da USP. Ele agradece pela excelente apresentação. Eu vou ler a sua pergunta. Eu gostaria de saber sobre a importância relativa do turismo na PoliU quando comparado com a gestão de hotelaria em termos de número de alunos e professores. Que tipo de estudos são conduzidos na PoliU em termos de turismo? Obrigado. Para responder a sua pergunta, eu também queria mencionar como a universidade enxerga a nossa faculdade. Nossa universidade tem 8 faculdades. A Escola Politécnica de Hong Kong é muito forte na área de engenharia. Predominantemente, sempre foi predominantemente engenharia. Então, há 27 anos, o interesse deles era ter aqui temos aqui um curso que é inferior, não é um curso universitário. Então, depois de 20 anos, somos considerados um curso de respeito, conforme se tornou o número 1 do mundo. Agora somos a estrela da universidade e agora nós vemos os turistas gerando lucro para o Hotel Icon, que é o nosso, e muitos professores de outros departamentos agradeceram tanto porque na escola estávamos indo melhor agora. E segundo a nossa escola, a questão é, entre alunos que estudam hotelaria e turismo, qual é o mais popular ou ativo? Na verdade, gestão hoteleira é um curso muito popular lá na universidade. Se perguntarmos aos alunos do bacharelado, ele é muito competitivo. Os alunos são competitivos. Para os alunos entrarem na faculdade, numa época era de 80 para 1 a concorrência. Todo aluno que queria entrar tem que concorrer com mais 80. E dentro dessas pessoas, baseado nos alunos que os mais interessados escolheriam gestão hoteleira em geral. Por quê? Porque na Ásia, acho que é uma característica muito asiática, né? Quando você vê que um hotel, que você pode ver como ele funciona, mas a questão do turismo é onde eu vou poder melhorar, porque turismo é um fenômeno que não é tão concreto, é uma forma de observar de formas diferentes. Então, temos empresas aéreas, agências de viagem e tudo mais envolvido, não só o hotel em si. Então, muita gente nunca tinha estudado turismo, mas trabalhava nesses negócios e indo muito bem também. Então, é mais ou menos isso. Mas agora estamos fazendo uma grande mudança no currículo e agora estamos fazendo isso de uma vez só. E aí, depois do primeiro ano, isso foi dividido em 3 grupos e não existe cota. O aluno pode estudar o que quiser.
Se é gestão hoteleira, muito bem, melhor ainda, é o básico. Essa é a primeira vez que eu compartilho isso com alguém que não está na universidade, é que é o tipo de coisa que é bastante inovador para mim. Estamos criando uma ideia de turismo inteligente, hospitalidade inteligente. E a terceira coisa é o que chamamos de experiência em eventos e em gestão. Então, todos esses cursos sempre tem uma demanda muito grande. Os alunos estão bem interessados. E a segunda parte, em relação à pesquisa, é que nós temos uma mistura de especialização rápida, não é, nessa área, mas o importante é juntar isso tudo. É muito difícil dizer, eu só trabalho com turismo, eu só trabalho com hotelaria ou hospitalidade, não é? Não temos departamentos específicos nesse sentido. É uma grande escola. E nós planejamos dessa forma de propósito, porque quando você cria um departamento, o que vai acontecer é que você termina se isolando. Não é? Começa a competir uns com os outros para ter recursos da universidade. Não queremos ver isso. Então, somos um grupo harmonioso, um único grupo. Mesmo o uso do escritório é rodízio, sabe? Às vezes você vê ali um professor junto do outro. Há uma sala grande em que todos estão sempre em conjunto. Então, essa é a cultura da nossa escola. Obrigado. Agora vamos para a pergunta do professor Osiris Marques. Eu estou falando, parabéns por sua carreira e seu legado para o turismo, também por sua apresentação. E eu gostaria de perguntar como você avalia as principais tendências na pesquisa de turismo a partir dos artigos que você recebe no Journal and Travel of Tourism Marketing. Essa é uma ótima pergunta. Desculpem. Eu acho que cada vez mais... Primeiro, é incrível que no nosso campo o número de publicações, eu não sei em outras línguas, mas em língua inglesa são mais de 300 no momento, 300 publicações. Então, tem tido uma explosão muito grande de periódicos do nosso campo em língua inglesa, mas ao mesmo tempo há um grande aumento também no interesse em gestão no Journal of Travel, Tourism and Marketing. Esse ano eu espero receber no total 1.300 artigos até o final do mês, ou seja, até o final deste ano. Então, baseado nisso, eu diria que eu só posso publicar cerca de 90 artigos por ano. Então, se tornou muito competitivo em várias áreas diferentes, principalmente em liderança, gestão de turismo, JTR, análise e tudo mais, incluindo o meu periódico também. É inevitável que tenhamos que rejeitar tantos artigos. Muitos são rejeitados antes de ir para os revisores, porque não podemos perder tanto tempo assim. A principal razão para a rejeição é que, primeiro, não é exatamente um periódico de marketing, então não pode estar relacionado apenas a isso, e também porque não há uma contribuição potencial ali para o nosso journal. Então é isso que estamos procurando. Qual é a contribuição marginal que você pode fazer? O que o seu artigo vai fazer de bom? E não apenas descrever que você fez um teste. E aquele teste ficou provado que isso apoia o meu argumento, a minha hipótese, mas e daí? Então, essa é uma questão que é importante. E segundo, que cada vez mais estamos buscando impacto. Não apenas o fator de impacto, mas o impacto em termos de impacto social. O que a pesquisa contribui? Em Hong Kong, o governo está sistematicamente revisando a pesquisa nas universidades. A cada 5 anos, todas as universidades são reavaliadas. Em relação à avaliação de pesquisa e exercício da pesquisa, então todos os professores têm que enviar as atividades de pesquisa que estão realizando e tem um painel em que 15% da avaliação se baseia no impacto. Que impacto você consegue criar? O impacto é documentável? Você pode documentar isso na sua pesquisa? O hotel conseguiu mudar o seu modelo de negócios completamente, de forma a gerar mais lucro? Isso poderia ter impacto. Então, existe um documento detalhando
como a pesquisa tem que estar relacionada ao desfecho. Então, acho que essa é uma tendência para o futuro. E segundo, que nosso interesse se desenvolveu cada vez mais da transformação digital, mas por conta da Covid, isso está acontecendo ainda mais rápido nesse sentido. Eu sempre acho que a indústria tem se desenvolvido baseado na noção de alta tecnologia nos últimos 30 anos, e eu acho que nos próximos 30 vai ser alta tecnologia e menos contato, não é? Serviços sem contato, eu diria que são grandes áreas em que vamos poder explorar em termos de pesquisa. Muito obrigado. Você mencionou a Covid-19, então vou aproveitar a oportunidade para fazer uma pergunta da professora Mariana Coelho, que gostaria de saber quais os impactos da Covid-19 no Hotel Icon e para a Poliu também. Ruim. O impacto foi ruim. Em Hong Kong, as fronteiras estão fechadas no momento, ninguém pode entrar. Apesar que eu posso sair por ser residente, eu não posso vir de fora para o país. Agora, se eu sair e voltar, eu tenho que ficar 2 semanas de auto-quarentena, isolado no quarto de hotel, sem poder sair por 2 semanas. Portanto, eu não vou viajar, né? Tem sido os 9 meses mais longos da minha vida sem poder sair. Então, portanto, Hong Kong é um destino internacional. Então, se não entra nenhum turista, não tem turista, então os hotéis têm 0% de ocupação. E o pessoal de Hong Kong também é conhecido por viajar bastante, eles são famosos por isso, porque Hong Kong tem uma renda relativamente alta, então eles podem viajar, eles têm dinheiro, então muita gente gosta de fazer umas férias de improviso. Então, quando, em geral, estamos indo bem, a ocupação 56%, em todos os residentes de Hong Kong estavam ficando no Hotel Icon, mas com grande desconto. Então, estamos tentando nos virar, oferecendo desconto para os locais, mas vemos um pouco de esperança, porque na Tailândia, em que a epidemia está bem forte, na China, por exemplo, eles fizeram um bom trabalho para controlar a epidemia, não é? Então, se alguém é testado positivo, eles vão testar todo mundo na cidade, 9 milhões de pessoas. Mas em outros lugares, como a Tailândia que eu falei, fica bem difícil implementar isso. Então, na China, eles controlaram isso muito bem. E a vida voltou à relativa normalidade. 80% dos voos domésticos estão operando no momento na China. E durante os feriados, a ocupação foi até mais alta do que o mesmo período do ano passado, ou 2 anos antes. Porque as pessoas não conseguem mais sair da China, então existe apenas a viagem doméstica, no momento, a única opção. Então, para mim, isso indica que existe ainda esperança e nos estimula, e assim que as vacinas estiverem disponíveis, eu acredito que vamos começar a ver um movimento maior de turistas. Ok, obrigado. Ricardo Bonzan está pedindo para você descrever um pouco mais sobre o papel do setor público e privado no investimento e gestão da escola de turismo. Olha, a nossa escola, a nossa faculdade é pública, certo? Mas é o dinheiro do governo que foi usado para construir o hotel. A universidade tem suas próprias finanças, né, que veio se acumulando ao longo dos anos por várias atividades de empreendedorismo. Então, eles tinham dinheiro para investir. O governo federal, ele deu as terras, o terreno. Em Hong Kong, um terreno é muito caro, às vezes tão caro quanto a construção. Então, a construção foi feita pelo setor privado. Mas muitas cadeias hoteleiras chegaram dizendo, olha, queremos trabalhar com você, o que você quer fazer? Podemos administrar um hotel, por que você quer fazer isso? Ah, porque nós queremos dar apoio à educação. Mas eu não acreditei nisso, eles queriam mesmo era ganhar dinheiro. A maioria dos negócios tem esse objetivo, né? Esse é o objetivo principal. Então eu vi que antes, em outras universidades,
tem o lado comercial do hotel, aquelas marcas. E aí você perde aquela neutralidade e independência, né? Porque se o hotel é administrado por um grupo muito famoso, que diz, tem muitos alunos ali circulando, isso aí assusta um pouco os hóspedes. Então, nós insistimos que o investimento fosse 100% por parte da universidade e que nós fôssemos independentes em termos de operação, sem nunca se afiliar a marca alguma, para sermos totalmente livres, independentes. Podemos fazer o que quiser, testar o que quiser, controle total. Então, nós geramos essa marca chamada Icon, que é ícone, não é? E o ícone quer dizer um símbolo importante. No caso, nosso hotel é um símbolo de hospitalidade, turismo e ensino no mundo. E é por isso que esse é o nome, Icon, ícone. Obrigado. Obrigado. A professora Elizabeth Wada está falando. Caro Kay, muito obrigada pela sua contribuição. Você poderia falar sobre o que o inspirou a pesquisar e escrever o artigo? Artigo Constantes, um modelo confuso para a indústria de hospitalidade. Eu acabei de ver a mensagem aqui. Que bom. É bom poder estar aqui presente com vocês todos hoje. Você está falando de um artigo que eu escrevi recentemente, não? Junto com minha colega do pós-doutorado, doutora Feihal. E é uma série de pesquisas que foram realizadas chegando no valor comum na Ásia, que é um valor de Confúcio. Confúcio é um famoso intelectual chinês que tem valores que são compartilhados até hoje em toda a cultura asiática, Coreia, Japão, Singapura, Malásia, Vietnã e outros. Então queremos introduzir esse conceito de um novo paradigma asiático de hospitalidade numa série de artigos chamado o paradigma asiático de hospitalidade, o que isso significa, e o outro é o valor de Confúcio, as 5 restrições dos valores de Confúcio. E o que Confúcio está ensinando tem relação com o que foi implementado na nossa prática de negócios e estilo de vida na Ásia, que também é usado na indústria da hospitalidade, e como podemos usar esse conceito de uma forma mais permanente para diferenciar nossos serviços em qualquer lugar do mundo. Então, esse foi o primeiro artigo e estamos agora desenvolvendo uma série de outros artigos relacionados. Muito bem observado. Obrigado por me lembrar, professora Wada. Obrigado. Professor Vander Valduga, da Universidade Federal do Paraná, está perguntando se existe alguma preocupação quanto ao impacto negativo para o turismo de Hong Kong por conta dos conflitos territoriais entre a China e os Estados Unidos. Sim, estamos bem preocupados, sim. Eu tenho que ter cuidado até com o que eu vou falar, porque eu tenho cidadania americana. Então, eu tenho passaporte, eu não quero que confisquem. Mas é uma situação bem delicada em que precisamos entender que Hong Kong faz parte da China. E sempre foi. Desde 1997, ao menos. Não é novidade. Então, Hong Kong está operando no que se chama de um país e 2 sistemas. Então, a China, que disse que Hong Kong, quando disse que ia tomar Hong Kong da Grã-Bretanha, disse que ia operar por 50 anos em Hong Kong com 2 sistemas diferentes. Constituição, sistema econômico, um controle de fronteiras entre a China e Hong Kong também. Mas por conta de pressões sociais em Hong Kong no ano passado, acredito que esse processo esteja sendo um pouco acelerado. Mas é preciso entender também que Hong Kong mantém 100% da sua autonomia. Para mim, enquanto residente, não tem nenhuma diferença. Mas eu acho que essa relação entre China e América é bem complicada
e a mídia também tem desempenhado um papel muito sensacionalista. Então, às vezes, quando eu falo com os colegas americanos ou de países ocidentais, eles pensam, nossa, como é que você ainda está por lá? E eu digo, não tem problema, a vida é normal, não tem nada diferente. É claro que se eu sou um professor de ciências políticas, lidando com uma questão muito delicada, talvez eu tivesse algum problema, mas como eu sou professor de turismo e hospitalidade, o que eu poderia fazer de errado nessa área, né? Então, se é algo que não nos afeta, se é apenas a nossa opinião, ou se estamos preocupados com isso, só observar os alunos que estão se inscrevendo na nossa instituição de outros países. Temos alunos de 50 países neste momento matriculados. Mas me parece que essa situação não tem impacto nisso. E também para recrutar novos professores também não tem problema. Acredito que o impacto maior foi da pandemia mesmo, porque em outras circunstâncias a preocupação não seria ter que sair dali, e sim ficar exatamente onde estão do mesmo jeito. Então não é mais uma preocupação política, sim uma preocupação de manter o que você já tem. Obrigado. Acho que já estamos chegando agora no final desta sessão, mas eu ainda tenho mais uma pergunta. Na verdade, são mais. Mas acho que só dá tempo para mais uma. Que vem do professor Kerlin Sonário. E a pergunta é: qual é o planejamento para o turismo na China conduzido pelos partidos comunistas? E como é a relação com as comunidades locais? Bom, como eles administram a economia na China, ou por parte do governo, eu acredito que nesse momento o planejamento para o turismo tem que ser aprovado pelo governo estadual, não federal. Mas existem vários negócios privados se especializando em planejamento turístico e os governos, na maioria dos casos, estão terceirizando os especialistas do setor privado. E o setor privado está com a preocupação em desenvolver mais o país. Alguns alunos ou ex-alunos trabalham no negócio, mas a maioria das pessoas são do governo mesmo. Estão trabalhando com contratos com o governo, mas não são os burocratas que estão fazendo esse trabalho, e sim profissionais da área mesmo. Ou então aqueles que têm algum estudo nisso. Então, eles privatizam muito esse lado. Muito obrigado, então, pela sua disponibilidade e também pela apresentação neste debate. Temos muitas perguntas aqui, mas infelizmente não vai dar tempo. Mas eu gostaria de dizer que tem muitos comentários aqui em relação à qualidade da sua apresentação e muita gente também parabenizando a você por tudo, e a Amptur também passa a mesma mensagem. Agradecemos imensamente por esses ótimos insights sobre turismo, hospitalidade, pesquisa, e é uma possibilidade de estudos na Ásia também, e tem várias lições que nós podemos aprender, e também podemos e esperamos também poder ajudá-lo e fornecer assistência futuramente a partir da troca de ideias e boas práticas e experiências também. Não apenas aprendendo com você, mas também ensinando o que estamos fazendo por aqui. Então, em nome de todos da Amptur, eu gostaria de agradecê-lo imensamente por seu tempo. Você tem algumas palavras finais? Sim, tem sido um grande prazer para mim passar esse tempo aqui com vocês. Eu sei que são momentos muito difíceis para todos, mas eu estou muito otimista, tá? E, sem exceção, ao longo da minha vida e minha carreira, eu vi que a indústria, ela é muito resiliente e sempre volta. Então, eu tenho certeza que vai ter uma grande transformação da nossa indústria de várias formas, mas
também uma grande oportunidade para a nossa indústria se fortalecer, então é isso que eu acredito. Principalmente para os estudantes, não desistam, pessoal, não percam a esperança, trabalhem, fiquem sempre com o sonho de vocês em mente. E eu gosto muito dessa frase de Eleanor Roosevelt, ela falou assim: o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Então pensem na beleza dos sonhos que vocês têm, e sigam esses sonhos sem nunca desistir, e o futuro vai ser de vocês. Muito obrigado. Agora eu vou jantar. Muito obrigado por tudo e principalmente por essa mensagem final para os alunos. E é preciso ter esperança sim. Não é possível desistir da nossa indústria, senão ela acaba. Mas é preciso sim estar cientes de que somos parte disso e que podemos mudar. Então, muito obrigado pela mensagem. E acho que é isso por enquanto, não é? Eu vou passar a palavra de volta para Eduardo. Obrigado, professor Keichon. Obrigado. Em breve nos veremos pessoalmente, com certeza. Com certeza. Muito obrigado, tchau. Obrigado. Tchau, Eduardo. Agradecemos a exposição do professor Keichon e a mediação do professor Sérgio Leal. Às 10 horas, após um breve intervalo, retornaremos para as seguintes atividades em 2 sessões paralelas. Das 10 horas às 12 horas, teremos o workshop para alunos de graduação Oportunidades de Carreira Profissional em Turismo, da teoria acadêmica à prática mercado, com a professora Juliana Medalha, da Universidade Federal do Paraná, e com o professor Luiz Gonzaga Godoy Trigo, da Universidade de São Paulo. Também das 10 horas ao meio-dia, teremos o workshop para alunos de pós-graduação, escrita acadêmica e publicações no exterior, com a professora Verônica Maia, da Universidade Federal Fluminense, e o professor Miguel Moital, da Bournemouth University. Pedimos a todos que, ao retornarem do intervalo, às 10 horas, ingressem nas salas das sessões paralelas. Na parte da tarde, das 14 horas às 18 horas, teremos as sessões paralelas 3 e 4, e amanhã, sexta-feira, as sessões iniciam às 8 horas da manhã. Tenham todos um excelente e produtivo dia.